Sejam muito bem-vindas, mulheres incríveis. Esse é mais um episódio do podcast MPcast Mulheres Posicionadas. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Nós vamos explorar o pilar financeiro. A gente sabe que o pilar financeiro é um pilar de desafio. Eu vou deixar que ela se apresente. Quem é a Rose? A Rose é uma pessoa apaixonada por desenvolver pessoas, mas antes disso, eu sou filha amada de Deus, casada com o Vando César, aprendi a viver uma mente abundante e acreditar que a abundância não é só sobre dinheiro, mas ela também manifesta dinheiro. Então eu amo desenvolver pessoas com propósito, desenvolver pessoas para que vivam um progresso com propósito, transformando essa geração. Respirem fundo, coloque o fone, porque nós vamos compartilhar histórias incríveis. Vamos desmistificar alguns mitos sobre dinheiro. Sim, muitos. E vamos compartilhar estratégias para que você, mulher, possa viver a prosperidade, possa viver a abundância de uma forma plena. Uau, vamos lá então, né? Rose, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito honrada mesmo. Você é uma mulher que tem um brilho especial. Você tem uma presença muito forte. Nós nos conectamos antes de nos conhecer pessoalmente, né, Rose? Verdade. Eu queria que você contasse um pouco da sua história e como que essa história está vinculada nesse pilar financeiro. Eu vejo que você ajuda muitas mulheres, que você ministra curso nessa área. Isso é um chamado? Isso era uma dor sua, Rose? Eu sempre falo que eu não amo dinheiro, mas eu amo falar sobre dinheiro, porque é um tema que é muito tabu para a maioria das pessoas. Sim. E eu vejo que Deus me desenvolveu numa jornada para falar disso com naturalidade e com propósito. Então, estou muito honrada por estar aqui com você. Obrigada pelo convite. É um prazer. E aí você me pergunta assim, Rose, é um chamado? Na verdade, não, o meu chamado não é treinar pessoas. Eu sempre falo que o meu chamado é manifestar o reino de Deus na terra. Esse é o meu chamado. E neste tempo, neste momento da minha vida, eu faço isso através de treinamentos, atendimentos individuais de coaching, ou seja, eu uso a minha habilidade, o meu dom, o meu conhecimento, tudo aquilo que Deus me proporcionou já ter, né, como dom ali, e aquilo que eu desenvolvi através de uma jornada de cursos, de aprendizado, de busca de crescimento, empreendedorismo. Então eu uso tudo isso para viver o meu chamado, que é manifestar a glória de Deus na terra, levar pessoas a viverem a real abundância, né? Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém. E eu falo que eu aprendi a ter uma mentalidade abundante. Eu não nasci assim, até porque eu cresci numa realidade de bastante escassez financeira, vamos dizer assim. Eu cresci em sítio, cresci em uma cidade muito pequena, com 10 mil habitantes. Na minha infância eu sempre falava muito, mãe, eu quero ser jornalista. E aí eu vejo já o dom de comunicação, de levar pessoas a um novo entendimento, a um novo lugar, através da fala, através da comunicação. E eu cresci, eu fui trabalhar na área da saúde. Foi ali um momento que meu pai e minha mãe, na minha adolescência, se separaram. Quando eu tinha uns 16 anos, 16 para 17 anos. Onde eu nunca tinha pensado até então trabalhar na área da saúde. A partir de trabalhar na área da saúde, aí eu fiz cursos na área. Fiz curso técnico em enfermagem. A partir do curso técnico aí eu fiz faculdade de enfermagem, aí depois eu fiz pós-enfermagem do trabalho, ou seja, aquilo que a vida me apresentou como oportunidade no momento de dificuldade, é como se eu só conseguisse ver aquilo a partir dali. Então eu segui nessa jornada. Cheguei a ser concursada no estado, trabalhando 10 dias no mês, e eu chegava em casa sempre reclamando, estressada, já estava casada. E meu marido falava, amor, como assim você trabalha 10 dias no mês e chega em casa reclamando, justificando, cansada? E aí eu comecei a me questionar, me perguntar, falei, por qual motivo eu tô assim? Por qual motivo eu tô vivendo essa vida com tanta insatisfação e cheia de vícios emocionais? E aí eu comecei a pensar, como vai estar a minha vida daqui 5 anos? Como vai estar a minha vida daqui 10 anos se eu continuar da mesma forma? E eu sempre falo que a nossa vida se transforma quando nós começamos a nos questionar. Porque enquanto nós questionamos o externo, ou o mundo, o governo, ou até mesmo a Deus, o outro, o cônjuge, a vida não transforma. Mas aí eu comecei a me questionar. E foi aí onde eu tive o start de começar a buscar o desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, outro conhecimento, e eu me conectei com o coach, posteriormente Febracis. E aí eu entendi que existia uma vida abundante, muito diferente
daquela que eu estava vivendo. Dentro de todo ser humano já tem os estímulos para essa vida abundante, porque Deus nos criou para essa vida. Porém, a gente vai perdendo isso ao longo da nossa jornada, ao longo das experiências, das vivências. E ao me conectar com o coaching integral sistêmico, eu fui resgatando isso. E ali, ao viver essa jornada de desenvolvimento pessoal, chegou um momento que eu entendi, eu falei, não, peraí, eu tô infeliz, é porque eu estou numa profissão completamente diferente daquilo que de alguma forma meus dons e talentos naturais, aptidão, já era direcionado. E aí eu descobri a comunicação. Eu estava trabalhando dentro de um CTI, 10 dias no mês, mas fechada dentro de um CTI, cuidando de pessoas, porém de uma forma muito diferente daquela que eu acredito que era a forma de cumprir o meu chamado, vamos dizer assim, né? Por que o dinheiro, as finanças, fala muito forte comigo? Porque até então eu tinha uma segurança. E ali, trabalhando no Estado, eu pensava, eu tenho um emprego fixo, seguro, que independente do que aconteça, eu tenho. O salário não é tão ruim assim para a média brasileira. Estava aquém daquilo que eu buscava, mas não era tão ruim assim. O grande destravar veio exatamente na pandemia. Por quê? Na pandemia é onde estava todo mundo buscando uma solução. Muitos comércios fecharam, empresas fecharam, as pessoas sem uma direção exata. E agora, como que vai ficar a economia? Foi exatamente o momento onde Deus me falou, seu ciclo no Estado terminou. É hora de pedir exoneração. E ali meu marido entrou em pânico, porque ele falou, como assim? Agora? Você tem certeza que é o momento? E ali, diante da jornada que eu tinha vivido, diante das buscas, diante do propósito que já tinha florescido em mim, eu entendi que era o momento. E aí eu peço exoneração do Estado em novembro de 2020, no ápice da pandemia. Foi onde eu entendi que riqueza não tem nada a ver com dinheiro, mas ela manifesta dinheiro. A riqueza, de fato, ela brota dentro de nós, ela está dentro de nós. Sim. A gente só precisa aprender da vida a ela. E quando eu abro mão de um emprego estável, como eu começo ali a abrir uma empresa no meio da pandemia, onde todo mundo estava buscando estabilidade, eu estava buscando liberdade. Você rompeu, né? Eu rompi ali. E ali eu fui entender sobre abundância e escassez. Eu entendi que a abundância, ela nasce dentro de nós. E quando, de fato, nós reconhecemos ela dentro de nós, nós damos vida a essa abundância no externo. Sim. Porque ali eu parei de viver baseada no segurança no dinheiro. E eu comecei a viver, de fato, em uma segurança e um propósito. Aquilo que Deus estava me direcionando para viver. Então, quando uma pessoa chega para mim em um atendimento, em um curso, sempre me fala que ela está com desafios para fazer algo por causa do dinheiro, eu sei que não é por causa do dinheiro. Eu sei que é por causa de algo muito além. São travas, Sim. São bloqueios, é aquilo que ela aprendeu a acreditar sobre o dinheiro, o progresso, o crescimento, pessoas, a vida, Deus. E aí Sim. É onde eu trabalho, para desmistificar. A minha escolha de fazer esse episódio aqui, ele é muito especial, porque eu cheguei aqui na Febracis, que é uma escola de negócios, né? E eu vim para cá pelo pilar financeiro. Eu vim pela dor do pilar financeiro e profissional. Eu queria o business, Sim. Eu queria os números. E quando eu cheguei aqui, eu fui muito impactada, porque eu vi que ia além dos números, que tinham muitas crenças, que tinham muitas coisas que eu precisava romper e que eu estava colocando o dinheiro em lugares errados. Eu estava dando poder errado ao dinheiro. Por que você acha, Rose, que é uma dor constante em muitas mulheres? Hoje, o pilar financeiro, ele é responsável por mais de 60% dos divórcios acontecem Sim. por causa de problemas financeiros. Onde que você acha que está esse gargalo? Onde que você acha que está esse problema? E especificamente nas mulheres. Interessante você falar que chegou por causa do pilar financeiro, e eu creio que a grande maioria dos nossos alunos, sejam homens, sejam mulheres, chegam na busca desse destravar financeiro, de alguma forma. E não está errado, tá certo. Só que a pessoa chega aqui, ela descobre que tem algo muito mais além, onde ela se constrói e ela acessa esse lugar de uma forma leve. Não é só as mulheres que têm dores financeiras, a gente pode dizer que é o ser humano no geral. No nosso Brasil isso é muito intenso,
por causa da forma como nós fomos constituídos como nação. Sim. Vamos pensar, vamos pegar uma nação aí que é muito próspera financeiramente, Estados Unidos. Ela foi constituída ali através de colônias de povoamento. Pessoas que já vieram com uma mentalidade abundante, porque são pessoas que já tinham uma mentalidade, vamos dizer ali, a mentalidade protestante, judaico-cristã, que foca muito em princípios para crescimento. Nós somos colonizados. O brasileiro em si, ele já traz essa dor, que é a dor de não se sentir digno, muitas vezes, de um crescimento, de uma prosperidade. Às vezes a pessoa até alcança um sucesso no sentido de dinheiro, finanças, mas mesmo assim ela não se sente interiormente, ela ainda não se sente digna daquilo, tanto que muitas vezes as pessoas desconstroem isso. Então assim, tem várias outras vertentes, mas tudo começa pela mentalidade. E as mulheres, vamos pegar as mulheres em específico, se constitui primeiro na forma que, o que essa mulher ouviu sobre dinheiro na sua infância? O que essa menina, vamos dizer assim, porque todos nós temos uma criança dentro de nós, por mais que sejamos adultos hoje. O que é essa mulher, que um dia foi uma criança, quando criança ela ouviu sobre dinheiro, o que ela viu sobre dinheiro, o que ela sentiu sobre dinheiro. Sim. Então ali constitui as crenças, né? Crenças, o que se acredita sobre dinheiro. E geralmente, Carla, as pessoas pensam o dinheiro é o vilão, mas não é o dinheiro, é o que se acredita sobre ele. Vou pegar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar assim bem claro para todo mundo que está ouvindo, que é uma menina cresceu com a mãe e essa mãe às vezes tem dores no sentido de um relacionamento conjugal. E muitas vezes ela pode dizer assim, filha, não acredita em homens, homens são todos iguais, homem não presta, ou coisas assim, coisas parecidas. E ainda completa muitas vezes, filha, trabalhe, seja forte, tenha seu dinheiro, não dependa de homens. Então hoje nós temos uma geração de mulheres fortes, mas fortes pela dor. Fortes baseada na dor, não necessariamente no amor. E isso faz com que essas mulheres tenham um comportamento de uma busca muito ativa pelo dinheiro, pelo progresso, pelo crescimento, mas está baseado numa dor. E se está baseado na dor, a motivação está errada. Então às vezes chega no ápice e aí chega lá e pensa assim, caraca, eu conquistei tudo que eu queria, mas eu não sou feliz, porque a motivação está errada. Ou em muitos casos não consegue romper, não consegue avançar, não consegue prosperar, porque a motivação está completamente errada. E tem outras vertentes, que a gente poderia falar várias aqui, mas paternidade. Paternidade está ligado diretamente a crescimento e prosperidade financeira, né? Maternidade, paternidade. É como se a gente olhasse assim, a mãe é aquela que cuida, que ensina, o pai é aquele que vai prover. O pai é aquele que traz a provisão, dá visão, direção. E muitas vezes esses relacionamentos são rompidos na nossa sociedade. Sim. Não necessariamente com uma ausência física, mas às vezes até uma ausência emocional. E essa pessoa não tem isso fortalecido. E quando não se tem fortalecido maternidade ou paternidade no sentido de honra, que a própria Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra. Então, honra é um princípio de prosperidade. Honrar pai e mãe. E se não tem perdão nesses relacionamentos, também, muitas vezes o dinheiro não fica. Às vezes até faz, mas o dinheiro nunca fica. Já viu pessoa que sabe fazer? Faz muito, mas o dinheiro nunca fica. Gasta tudo, arruma um jeito de mandar o dinheiro embora, de várias formas. E todo excesso esconde uma falta. Então tem que trazer consciência. O que está me levando a gastar em excesso? O que me leva muitas vezes a estar avançando e daqui a pouco eu vou lá e adoeço? Ou começo a procrastinar e deixo de fazer? O que está por trás disso? Preciso entender a emoção que está ali por trás. Na verdade, essa menina que você descreveu aí, Rose, sou eu. Olha essa isso. menina que cresceu, meu pai faleceu, eu tinha 9 meses, então não conheci meu pai. A minha mãe, uma pessoa que sempre lutou para nos criar. Então, o dinheiro, para mim, ele sempre teve muito poder e muita segurança. O dinheiro era símbolo de poder e símbolo de segurança. Sim. E eu cresci ouvindo essas palavras. Não pode depender de homem. Por quê? Porque minha mãe não dependeu de homem. Então, quando eu cheguei aqui na Febracis, e aqui foi o lugar onde eu fui do deserto à busca da plenitude, né? Porque o meu projeto, ele tá muito ligado a isso. Eu quero ser uma mulher melhor todos os dias, eu quero ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor. E eu quero tanto isso que eu quero transbordar isso.
Show. E esse é o meu projeto. Eu chego a arrepiar, porque quando eu cheguei aqui, pensando em números, pensando em aumentar o meu negócio, eu percebi que estava tudo errado, que não era aquela forma. Eu fui criada assim. Sim. Então eu realmente tirei ali, eu fui ao chão, mudou muita coisa, impactou muito na minha vida, esse início dessa jornada na Febracis, que é o que eu venho construindo. E eu vejo que você hoje está, de fato, vivendo isso que você está buscando. Porque a vida é uma jornada, né? Nós temos alvos, nós queremos chegar em algum lugar, assim, bem diferente do que estamos hoje. Isso é visão, né? Nós precisamos de visão. Sim. Mas a jornada precisa ser tão prazerosa quanto a chegada. E eu vejo você vivendo essa jornada hoje, sendo essa mulher que você está buscando. Então, eu fico muito feliz pela Febracis, né, ter contribuído dessa forma, assim. Eu sei que a Febracis é criada com esse propósito, né, de transformar vidas, negócios, pessoas. Quando você fala em números, não tem nada errado a mulher buscar números, né? Não tem nada errado a mulher crescer, prosperar, a mulher dar vida a negócios extraordinários. Não tem nada de errado nisso, tá tudo ok. O negócio é a motivação. E se eu me sinto plena fazendo o que eu estou fazendo, que igual você falou, eu fui essa menina, eu fui moldada para isso. Então muitas vezes essa menina que ela é moldada para isso, ela se casa e às vezes ela se conecta com um homem que quer cuidar, que quer ali, né, ser o provedor, mas diante das dores emocionais ela não aceita. E quando ela não aceita isso emocionalmente, ela cria conflitos naturais no relacionamento de forma inconsciente. Para viver o quê? A crença para a qual ela foi programada. Porque existe um programa, né? Sim. Todos nós temos um programa rodando, um programa financeiro que nos faz viver exatamente os resultados pelos quais nós somos programados. E agora que a gente falou desse gargalo, dessa dor, desse desconforto, realmente é um pilar, eu vejo nas minhas palestras, quando a gente passa pelas 11 áreas e pelos 11 pilares, eu vejo que o financeiro é uma dor muito forte. E eu queria que a gente trouxesse aqui algumas estratégias para que a gente inicie a jornada assim como eu iniciei. Se eu for voltar um pouquinho no meu passo a passo, eu iniciei fazendo cursos, livros, então tem ali o investimento, né, de tempo, dinheiro e atenção, que foi o que eu aprendi. Porque o que acontece? Normalmente, esse pilar também era um pilar muito negligenciado, porque é uma coisa que causa dor, que causa desconforto, e você vai, às vezes, pensar assim, não, mas eu tô tão bem com os meus filhos, com o meu casamento, com a minha família, e aí você vai deixando a vida te levar. E aí, quando você sente que a proposta do nosso trabalho é justamente saber ali aonde que você está, como você está nesse pilar? É um pilar de dor? E o que eu vou fazer? Aonde que eu quero chegar? E quais são os passos que eu vou dar? E aí a gente inicia a jornada, né? Sim. Livros, cursos, conexões com pessoas que sejam ricas, e eu aprendi que riqueza não tem a ver com dinheiro, tem também, mas riqueza vai muito mais do que dinheiro, é uma mentalidade de abundância, de prosperidade, de saber que você pode. E antes eu não tinha visão de futuro, eu não pensava em futuro, eu não sabia onde é que eu queria chegar. Hoje eu tenho meu mural lá maravilhoso com várias coisas que eu já conquistei, estou conquistando e coisas que eu ainda vou chegar lá. Isso assim, isso que eu queria. Passa um pouco assim, vamos dar três estratégias para quem está nos ouvindo agora, que o pilar financeiro, essa mulher linda, incrível, onde o pilar financeiro dói, onde o pilar financeiro incomoda. Eu queria que você passasse 3 estratégias básicas que ela pode começar agora para a gente começar essa jornada de cura. Maravilha, vamos lá. Eu sempre falo que tudo na sua vida cresce à medida que você cresce. Se você não crescer como pessoa, não adianta. Seu recipiente não vai comportar mais dinheiro, seu recipiente não vai comportar uma vida profissional de mais sucesso. Você precisa crescer como pessoa. Então a primeira coisa é isso, se dispõe a crescer como pessoa. Rose, como que eu cresço como pessoa? Você trouxe aí alguns exemplos. Livros, mas são livros bons, livros que te tragam além ali, que te mostrem valores, te mostrem também mentalidade, que te mostram ferramentas. Livros são ótimos, porque livro muda a nossa forma de pensar, né? O livro, ele nos faz acessar o conhecimento que aquele mentor
lá do outro lado do mundo, que a mentoria dele é 100 mil reais, você pega um livro e acessa isso, olha só. Filmes são muito bons também, né? Filmes que estimulam isso, que estimulam um novo sentimento, uma nova forma de sentir. Então pensar que é estímulos. Estímulo em relação a leituras, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo e ouvindo. Então você tem que mudar estímulos. A primeira coisa é mudar estímulos. Porque vamos pensar, o que você ouviu de positivo sobre dinheiro lá na sua infância, Carla? Poucas coisas positivas a gente vai falar. O que você ouviu de negativo? Muitas coisas. Por exemplo, que dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, dinheiro é difícil. Olha só, se você ouviu só coisa negativa sobre algo, vamos pensar que se eu ouvi alguém falando só coisa negativa sobre a Carla. Hoje eu sei fazer algo que eu acho que é muito importante na nossa vida, que é não julgar pela opinião do outro. Você precisa tirar você mesmo as próprias conclusões. Mas um senso comum, as pessoas geralmente, se eu falo mal da Carla, falo muitas vezes, a pessoa leva aquilo como um sentimento. Se a pessoa falou mal da Carla e se eu conheço a pessoa tende a achar que a Carla realmente não é legal. Aí pensa, se você ouviu a vida inteira, principalmente na infância, onde as nossas crenças estão sendo ali formadas, né, estabelecidas, que dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que ricos são gananciosos, a tendência é que você veja o dinheiro de uma forma muito negativa. Mesmo que você passe o seu dia inteiro trabalhando, correndo atrás dele, olha, trabalho o dia inteiro para ter dinheiro, mas eu acho, emocionalmente eu acho que ele é algo ruim. É incongruente. E as emoções sempre vencem a razão. Então a pessoa, automaticamente, se ela não reprograma as crenças, se ela não muda a forma de pensar, ela vai continuar tendo os mesmos resultados, porque dinheiro para ela não traz uma sensação de harmonia, de bem-estar, de crescimento, de contribuição, mas sim de algo que é ruim. Entende? Então, mentalidade. Primeira coisa, tudo cresce na sua vida à medida que você cresce. Então, faz cursos. Cursos é ótimo porque imersão te dá, além de conteúdo, te dá experiência. Experiência é o quê? Sensorial, eu sinto. E conexões, grandes conexões. Exato. Né? E aí vem conexões, porque eu preciso de referências. Eu preciso de referências, porque até então, quem são os modelos financeiros que você conhece? É o seu teto. Exato. Então, se você não rompe o teto, você vai permanecer ali. Então, eu preciso me conectar com pessoas que têm resultados diferentes, que me mostram de possibilidades. Estava com um cliente outro dia, ele falou assim, Rose, quando a primeira vez que eu fui comprar um carro de 160 mil, quase que foi uma facada para mim. E ele é empresário. Eu pensava assim, como assim 160 mil é um carro? Jamais, inadmissível. E aí ele falou que foi visitar a loja de um amigo dele, onde os carros são 6 milhões. Aí ele falou assim, como assim? Olha isso, olha a referência. A régua aumentou, muito né? distante. A ali, régua aumentou. Exato, ali os 160 mil passou a ser quase o quê? Tipo, troco. Sim. Como que eu não mereço ter um carro desse? Olha o preço que tem outros carros. E ali ele falou, agora eu comprei, já paguei o carro e tô pensando em pegar um agora de 350 mil, porque eu vou galgar até chegar nos carros, né, premium que ele vende. Então, referências. Exatamente. E falando em referências, e essas conexões, elas dão muitas referências, é o meio, porque o meio sempre vence, né, Rose? Sim. A gente sabe que o meio, não adianta eu vir fazer uma imersão, me conectar com pessoas que têm uma mentalidade diferente, se eu voltar para lá, para o meu meio. Então, eu tenho que começar a circular. E falando em modelagem, que é uma estratégia muito, muito boa, é modelar as pessoas que realmente são referências para a gente, pessoas que alcançaram, que estão em posições onde nós queremos alcançar. Exatamente. Eu vou trazer da Bíblia. A mulher exemplar, Provérbios 31, quem me conhece sabe que eu amo essa mulher. E essa mulher, ela me inspira muito. Por quê? É uma mulher que acorda cedo, é uma mulher que sabe delegar, é uma mulher que fala com sabedoria, Sim. é uma mulher que tem uma visão de futuro. Mas mais ainda, uma coisa que eu aprendi na jornada é a ação. Porque o movimento cura. Exato. O movimento, ele traz energia, né, Rose? Sim, com Me certeza. conta um pouco sobre algum trecho da Bíblia que te inspira, que está ligado no pilar financeiro? Ou... Na verdade, a Bíblia toda me inspira para o pilar financeiro. Porque, pensa bem, a Bíblia é o livro mais próspero que existe. Rose, por que você de fato aprendeu a falar sobre finanças com tanta liberdade? Eu tenho várias pessoas como referência, mas a minha referência é Jesus.
Porque Jesus falou muito sobre dinheiro. Rose, como assim falou muito sobre dinheiro? A gente analisar, das 48 parábolas, 24 delas citam finanças, talento, crescimento, multiplicação. E talento naquela época era realmente dinheiro. Estava falando financeiro. Só pegar aí Mateus 25:14, a parábola, né, dos talentos e várias outras. No Sermão do Monte, 22 versículos falam sobre finanças, multiplicação, talentos, crescimento. E nos evangelhos ele fala mais de 90 vezes sobre o assunto. Então eu olhei e pensei assim, se Jesus, o meu mestre, a minha referência, o dono de toda abundância, fala tanto sobre isso, é porque esse assunto é importante e merece ser abordado. Às vezes as pessoas têm muito medo de ir para o inferno. A Bíblia fala infinitamente menos vezes do inferno do que de finanças. Entende? Então, assim, eu aprendi com Jesus a falar com liberdade, porque ele ensinou numa ótica, numa perspectiva de o povo de Deus precisa ser livre do amor ao dinheiro, mas sem se ausentar da responsabilidade de administrá-lo bem, de multiplicar. Multiplicação é a essência de Cristo. Multiplicação é a essência do reino. Então a Bíblia em si, ela me mostra o tempo todo sobre crescimento, que eu estou pegando o Novo Testamento. O Velho, se a gente pegar os patriarcas, todos eles eram prósperos. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. O que Deus fez? Deus prosperou Abraão sobremaneira. Porque entende que aquela pessoa que está destinada a ser uma bênção, que ela é abençoada e abençoadora, ela sabe lidar bem com finanças, ela sabe lidar bem com recursos, ela sabe lidar bem com provisão, e isso é algo natural para ela. Provérbios fala muito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fala várias coisas que a sabedoria traz, mas a sabedoria, uma das coisas que ela traz é riquezas e honra. Riquezas e honra. A Bíblia fala que tem um versículo aqui que eu esqueci agora qual que é o provérbio, mas que ele fala: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então, quando eu sei que eu estou crescendo, direcionado por um propósito, por uma visão, eu vejo isso de forma natural e eu quero cada vez mais isso. A bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores. E muitas pessoas às vezes têm crenças. Já tive alunos com crenças assim em curso. Rose, eu tenho muito medo de crescer porque eu acredito que sempre que a pessoa cresce ou tem mais dinheiro, ela perde algo. E eu vi o Abílio Diniz cada vez mais rico e perdendo o filho. E isso testificou o quê? A crença dela. Sim. Era a crença dela. Aí eu falei, ainda bem que você veio pra cá pra fazer o curso, porque senão você ia travar seu crescimento total para manter uma crença que você viu algo e associou que isso é a verdade absoluta. Então as pessoas tendem a ver as coisas acontecerem e associar as suas crenças, que são, né, as suas limitações. Pega um exemplo, algo que aconteceu. Tá vendo? É isso. Mas tem que entender a fundamentação. Então a Bíblia para mim é o livro mais próspero de todo. Tanto que todos os outros que eu já li e que eu leio, quando eu olho eu falo, esse princípio já está na Bíblia de alguma forma. Entende? Ali eu vejo. E aí você tem que entender o que é, de fato, crescer baseado em um propósito. Mas você falou da mulher sábia. A mulher sábia, ela é um grande exemplo, eu sempre cito ela também, porque às vezes as mulheres têm aquele sentimento, e mães têm muito isso, que é dar culpa às vezes. Ou eu cresço aqui financeiramente, ou eu tenho uma família bem estruturada e às vezes acha que se não tá dando todo o foco na família, vem a culpa aqui do outro lado. Mas a mulher sábia, ela nos mostra que é possível crescer, ser louvada pelo marido, pelos filhos, comprar, vender. Mas tem algo mais interessante sobre ela ainda, que eu acho que muitas mulheres vão gostar de saber. Quem escreveu o Provérbios 31? Eu tava conversando isso outro dia com a Polly Sharon, que é uma amiga minha, uma multi-empresária, assim, uma mulher também que é ligada no 360, vamos dizer, e é mãe de gêmeos, bem casada, e constrói, né, os pilares da vida, tudo assim. E ela falou assim, olha quem escreveu Provérbios 31. Lemuel era rei. E ele escreve Provérbios 31 baseado naquilo que a mãe dele falou para ele. Quando a mãe dele fala para ele qual era o tipo de mulher que ele deveria casar, ela está falando como deve ser uma rainha. E se Lemuel era rei, ele era filho de rainha. Então ela estava falando dela e da mulher que ele tinha que ter como rei. Ela estava profetizando, né? Exatamente. E falando de algo que era conhecido para ela. Porque se Lemuel era rei, a mãe era rainha. E a mãe estava falando da futura rainha. Olha isso. Então isso é um posicionamento de realeza. Sim. Isso é um posicionamento de mulher que eu sei de quem eu sou filha. Isso vem filiação. Por isso eu falei que paternidade é extremamente importante.
em finanças. E aí eu falei da biológica, mas a biológica, quando ela está bem estabelecida, você tem facilidade de chegar na paternidade de Deus. Então a mulher posicionada e que cresce em todas as áreas com liberdade, ela sabe de quem ela é filha. E vamos dizer assim, se você tem uma essência divina, você é filha de rei, porque o dono de todo ouro e de toda prata é o próprio Deus. O dono de todo ouro e de toda prata é o próprio Deus. Então, uma mulher posicionada, ela se coloca nesse lugar de filha e filha do rei. Então, posicionamento de realeza. E essa mulher, ela não é passiva. Essa mulher, ela tem uma família bem estruturada, sim. Essa mulher, ela compra, ela vende, ela faz, ela empreende. Ela é dinâmica. Ela é uma mulher dinâmica. E ali não tem nada que mostra que ela sente culpa. Até porque, às vezes, as mães, né, pensam assim, tem que passar muito tempo. Mas, às vezes, passa muito tempo e tá no celular. Sem qualidade, com certeza. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E essa qualidade pode ser ali, V0, abraço, 15 minutos por dia, mas assim, com muita qualidade, conectado, criando memórias afetivas fortes, né? Filhos vencedores. Então a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela é um espelho para nós. Sim. E ela nos mostra, na verdade, posicionamento de realeza. E realeza tem a ver com identidade. Exatamente. Né? Identidade, ou seja, quem é você? Né? De quem você é filha? Como você se vê? Muitas mulheres se sentem perdidas. Isso que você falou vem muito pra gente. Assim, eu tô numa época, às vezes, principalmente a mulher, quando chega ali nos 40 anos, ou ela se destacou muito profissionalmente e trabalha muito, ou ela deixou a profissão para cuidar dos filhos e nessa fase ela está se sentindo um pouco frustrada. Então existe essa mulher muito perdida, às vezes ela não está bem, mas ela não sabe o que ela quer. Isso. Ela não sabe para onde ela vai. Quando você fala de destacou muito em uma área, a outra área ficou às vezes aquém, ela se sente perdida, nós podemos pegar uma crença que vamos pensar, você ouviu na sua infância assim, sorte no jogo, azar no amor? Exatamente, claro, muitas vezes. Olha como que muitas vezes. Coisas que são plantadas ali na mente, ficam no subconsciente, muitas vezes direcionam o comportamento e a pessoa nem sabe porque ela está tão bem em uma área e fracassada em outra. Mas são crenças plantadas. Palavras são como sementes. Se ela ouviu muito, é assim mesmo, sorte no jogo, azar no amor. Era experiência de alguém sendo passada, mostrando que aquela pessoa ou foi feliz no amor, ou foi feliz no trabalho, e isso vai perpetuando como uma verdade. Eu falei assim, onde que nasceu isso, gente? Onde que está escrito isso? Eu que me pauto muito na Bíblia, olha, não existe fundamentação para isso. Existe o quê? Crenças disfuncionais que são passadas de geração em geração. Então, sorte no jogo, azar no amor, destrói a vida de muita gente. Exatamente. Porque muita gente vive baseado nessa crença e acha, se eu tô aqui bem profissionalmente, tudo bem, o casamento tá em frangalhos. Não, ou vice-versa. E eu era essa mulher, porque eu venho, né, da minha mãe, como eu disse, e eu cresci muito rápido profissionalmente e eu nem pensava em casamento, nem pensava em casar. Você foi programada para Eu fui programada para ganhar dinheiro, eu fui programada para trabalhar e trabalhar muito. Sim. E aí a coisa foi, eu tô sendo forjada, eu tô sendo moldada todos os dias. Eu não pensava em ter filhos, eu não era aquela mulher que sonhava, eu nunca vesti de Branca de Neve, de fada, de princesa. Você era a mulher forte, né? Eu era a mulher forte. A mulher guerreira, que é justamente o que a gente falou, que o dinheiro traz. Sim. Esse poder para ser forte, né? Exato. Porque de alguma forma sente ali a segurança, né? Talvez a segurança que eu não tive, de alguma forma lá na minha infância, a falta. Então, assim, é como o dinheiro é aquela busca para suprir algumas faltas. Só que o dinheiro, até a Bíblia fala que ele traz sim segurança. Só que ele traz algum tipo de segurança que não é a segurança que, vamos dizer assim, que ela traz aquela paz interior. É uma segurança confiando em algo físico, né? Temporário. E tá tudo bem ter dinheiro, gente. Eu gosto muito de ter dinheiro. É importante ter dinheiro. Às vezes as pessoas falam, o dinheiro não é a coisa mais importante da vida. Eu falei, tudo bem, vamos olhar por essa perspectiva. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas ele impacta tudo o que é mais importante na sua vida. Porque quando você fala assim, foi mulher forte, programada para ter dinheiro, às vezes eu vou ter dinheiro, mas se eu tô programada para ser essa mulher independente, lutadora, batalhadora, de alguma forma vai surtir efeito no meu casamento.
Porque muitas vezes a mulher quer ocupar um papel que não é o dela, né? Então ela entra ali nesse embate, às vezes com o marido, ela entra nesse embate ali na forma de, às vezes, criar filhos, porque então é diferente. Leva a pessoa para um posicionamento emocional, a mulher para um posicionamento emocional que não necessariamente seria o que vai trazer plenitude para ela. E no geral, se a gente olhar, as pessoas falam, não é a coisa mais importante da vida. Tudo bem? Vamos olhar pela perspectiva de pensa em um pai de família. Esse pai de família, se ele não está bem profissionalmente, isso vai interferir financeiro, que vai faltar. E aí ele chega em casa, não tem como suprir, ser provedor, vai ver as brigas. É onde você falou, 60%, né, dos Estados Unidos, tem pesquisa que mostra até 80% dos divórcios citam finanças, citam dinheiro. Olha só, profissional, financeiro, casamento. Se tem atritos no casamento, os filhos vão sofrer? Com certeza. Aí vem, os filhos vão sofrer, as brigas, as disfunções, né? E é exatamente ali que estão criando as crenças disfuncionais sobre dinheiro. Então, olha, todo um desequilíbrio no geral. A saúde começa impactada, claro, autoestima, tudo. Então, dinheiro impacta tudo. A vida financeira impacta todas as outras áreas da nossa vida. Não tem como nem discutir. Impacta tudo. Impacta. Então eu preciso, de fato, trazer harmonia para o relacionamento com o dinheiro, né? Para o relacionamento com o progresso, com o crescimento, baseado em pensar em que crescer, contribuir. Entender que quanto mais você cresce, mais você pode contribuir. Exatamente. Quanto mais você cresce, mais você pode ser uma bênção. Sim. Porque como que alguém pode ser uma bênção para alguém sempre tendo necessidade? Exatamente. É a visão que muda sobre dinheiro, né? O lugar dele muda. E aí a gente começa a ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais plena, quando a gente entende como que a gente vai trabalhar esse pilar financeiro. Claro, baseado no que a gente falou, existem outros pilares e equilibrando todas as áreas da nossa vida, né, Rose? Rose, eu queria que você falasse brevemente sobre o curso que você ministra aqui, que é o Inteligência Financeira, né? Isso. Na verdade, eu ministro vários cursos aqui na Febracis, né? Formação em coach, oradores, tem diversos cursos aqui que eu ministro, porém, o Inteligência Financeira é como se fosse realmente aquela cerejinha do bolo, assim, vamos dizer. Por quê? Porque esse assunto, ele é importante para mim. Sim. Ele é muito importante para mim. Ele foi um curso que, na minha jornada de curso, ele destravou muito em mim. Ele foi me mostrar ali o meu teto, meus votos secretos, o porquê que eu não me permitia romper. Eu sempre começava a fazer, por mais que eu fosse servidora pública, eu sempre começava a empreender com algo e eu sempre parava. Então eu vivia aquele sistema ioiô, cresce, cai, cresce, cai. E o IF, ele trouxe não só a mentalidade, mas ele trouxe ferramentas que me possibilitou reprogramar o meu teto financeiro, né? E a motivação por trás. Então é um curso de 3 dias, é uma imersão de 9 às 21, onde você vive experiência. Eu falei, você tem informação direcionada, quebra de crenças limitantes, reprogramação dessas crenças e experiências que te levam de fato a querer crescer, impulso, motivação da forma certa, da forma correta. Então esse curso, quando eu ministro, eu me sinto assim no final como se eu estivesse sendo uma ferramenta para liberar pessoas a prosperarem de fato. Então, por isso que ele é tão especial para mim. Bom, primeiro, mais uma vez, eu queria agradecer a sua participação. A gente encerra esse podcast sobre o pilar financeiro e queria que você deixasse uma mensagem, algo que talvez tenha virado a sua chave sobre finanças. Sobre finanças, maravilha. Passou rápido, né? Quando a gente começa a falar de dinheiro, é muito bom. Então, assim, falar de dinheiro com liberdade é muito bom, mulheres. E fazer dinheiro é melhor ainda. Porque quando a gente faz dinheiro, a gente entende que nós estamos aqui na Terra para ser uma ferramenta de bênção. Existem muitas crenças como, se eu pagar as minhas contas já tá bom demais. Já ouviu isso? Sim. E muitas pessoas vivem por essa ótica, por essa perspectiva. E aí eu fui entender na minha jornada que essa é uma das frases mais limitantes que existam. Mais egoísta. Porque se eu pago minhas contas já tá bom demais, como que eu posso ajudar alguém se alguém precisar? Como que eu posso fazer diferença no mundo? Como que eu posso ajudar até alguém da minha família se essa pessoa eventualmente precisar? Então, sai desse lugar de pagar as contas, já tá bom demais. E isso começa com mentalidade, transformação de
mentalidade. Poderia trazer N coisas aqui, mas eu tô nessa jornada de estímulos novos, de acessar conhecimentos novos, de treinar pessoas. Desde 2021 aqui na Febracis, mas eu já trabalho com desenvolvimento desde 2016. Então eu posso deixar para vocês várias chaves, porém eu acredito que a mais importante dela é, de fato, busque uma nova mentalidade. Busque uma nova mentalidade. Nada muda na nossa vida, a não ser que a nossa mentalidade mude. Sim. Tudo é isso, começa por essa base, porque o dinheiro ele tem regras internas e externas. A interna é o que eu acredito sobre dinheiro, crescimento, progresso, e isso vai direcionar meus resultados. Você vai viver o resultado das suas crenças. A externa é conhecer sobre economia, conhecer sobre investimentos, conhecer sobre possibilidades de multiplicação. Então, é o quê? Mentalidade e comportamento. Eu alinho mentalidade, ajusto o comportamento. E para isso eu preciso de uma visão. Qual é a sua visão a longo prazo, né? Qual é a sua visão a curto, médio e longo prazo? O que de fato, mulher, você quer em relação a todas as áreas da sua vida? Porque todas as áreas da sua vida vai envolver finanças, vai envolver dinheiro, vai envolver isso. Então, é se abrir para entender mais sobre. Rose, tem muitas crenças limitantes sobre dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. E aí, em outro momento, podemos falar sobre isso, que isso é bem profundo. Com certeza teremos. Dinheiro é sujo, ricos são gananciosos. Isso tem direcionado sua vida e tem deixado seu bolso vazio. Então, assim, quer encher o bolso? Enche a mentalidade e ajuste o comportamento. Sensacional, minha amiga. Muito obrigada. E assim a gente fecha o episódio de hoje sobre o pilar financeiro. Esse pilar é uma dor para você. Eu te encorajo a agir, como a Rose falou. Vamos para a ação. Fiquem conosco até o próximo episódio.